Boa tarde, meu nome é Antônio Carvalho. Nós vamos falar sobre colisões. Nessa aula nós vamos aprender a fazer colisões entre dois objetos. Nós vamos criar esses dois objetos e mostrar a interação deles. Existem diversos algoritmos prontos para colisão, mas nós vamos criar o nosso algoritmo e vou mostrar como é feita a criação desse algoritmo. Obrigado. Ele é bem antigo, tá? Já foi usado em vários jogos e existe uma técnica para isso, tá? Um autor bem famoso sobre isso, chamado Thomas Schwartz, ele criou um livro com diversas formas de teste de colisão. Então tem como testar, por exemplo, se um ponto está colidindo com um retângulo, se está colidindo com um círculo, se é uma linha colidindo com um retângulo, se há retângulo colidindo com um retângulo. Então você pode usar esses polígonos aí para poder fazer praticamente todos os testes de colisão. Os objetos que são um pouco mais complexos, eles seriam representados por vários polígonos ou vários círculos, sei lá. Então a gente consegue fazer esses testes aí. E aí utilizando algoritmos. Essa minha aula é mais simples, tá? Ela é uma aula que vai testar apenas se há um retângulo se colidindo com outro retângulo. Para fazer esse teste de colisão, a gente pode criar o algoritmo ou pode já usar o sistema de algoritmo pronto que tem no Pygame naquele objeto virtual chamado Rect. Eu vou mostrar como funciona esse algoritmo e aí vou mostrar como que a gente implementa ele. E depois, é claro, a gente vai usar o que já tem pronto, tá? Mas é legal você saber porque você pode levar isso para outra linguagem ou outra necessidade se houver. Então a gente vai criar algumas informações, algumas representações dos elementos dos jogos, né? Para isso a gente vai criar esses polígonos, aí, essas formas geométricas. E tem várias formas, né? Por exemplo, segmentos de linhas, círculos, retângulos, alinhados ao eixo, não são aqueles retângulos tortos. Tá bom? Vamos fazer um teste de colisão de retângulo com retângulo. Então, aqui, ó, nesse slide, eu mostro que tem três retângulos, tá? Num plano cartesiano aqui. Tem o retângulo A, o retângulo B e o retângulo C. É fácil observar que o retângulo A ele tem uma colisão com o retângulo B. E o C tem uma colisão com o retângulo B também. E o A e o C não colidem, tá bom? Como que ele sabe que um retângulo colidiu com o outro? Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que aqui tem umas linhas horizontais representando as laterais não, desculpa, a parte de baixo ou a parte de cima dos retângulos. Então, por exemplo, aqui tem uma linha horizontal representando onde o retângulo começa, né, onde é o ponto X do retângulo, essa lateral esquerda aqui representada pelo ponto X, e aonde ele termina, que é essa lateral direita representada pelo ponto X mais a largura do retângulo. O azul representa o do C, o ponto X mais a largura do retângulo C. Então, olhando por essas linhas aqui, só essa linha aqui horizontal e essa linha aqui horizontal, você já vê que não há colisão entre eles. As duas linhas não se colidem, tá bom? Aqui o B também está representado. Ó, o X começa aqui nessa lateral e vem até essa linha B aqui, vem daqui do X até o X mais a lateral, a largura, vamos chamar a largura de W, tá? X mais W. Então, entre o A, que é o vermelhinho, e o B, existe uma colisão. Ó, as duas linhas, há uma intersecção entre essas duas linhas. E entre o B e o C também há uma intersecção entre essas duas linhas. E entre o A e o C não há intersecção entre as linhas. Então, o que nós vamos medir? Nós vamos medir essa lateral, né, o ponto inicial do retângulo até o ponto final do retângulo, e vamos ver se há uma intersecção entre o ponto inicial do outro retângulo e o ponto final do outro retângulo. Tá? E nós vamos testar essa intersecção em dois sentidos. Nós vamos ver se há na lateral, assim, na parte de baixo, né, do retângulo, e se há uma intersecção também na vertical. Tá? Uma intersecção na horizontal e uma intersecção na vertical. Aqui está representando, os três tracinhos representando a horizontalidade a verticalidade dos retângulos. Então o azul aqui, ó, essa linha representando a parte vertical do retângulo C, começando aqui em cima, onde fica o Y, né, o ponto Y, e aqui embaixo onde fica o ponto Y mais a altura do retângulo. O vermelho aqui é o A representado aqui, ó, o Y do A, até aqui embaixo que é o Y mais a altura do A. E o B, aqui o Y do B e aqui o Y do B mais a altura. Né?
olhando de maneira vertical, os três retângulos coincidem, tá? Olhando de maneira horizontal, não. Só o A com o B e o C com o B. O A e o C não têm colisão. Então, nós vamos testar isso daí nos dois eixos, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Aonde der a colisão nos dois eixos, então significa que houve colisão dos dois retângulos. Quer dizer, os dois retângulos estão se colidindo. Tá? Vamos continuar. Para a gente testar se há uma intersecção de uma linha com outra linha, imagina que cada linha tem um ponto mínimo e um ponto máximo. Não importa se ela está na vertical ou na horizontal, tá? Vamos imaginar aqui na horizontal para facilitar a nossa cabeça. Mas imagina que ela tem um ponto mínimo e o ponto máximo. Então essa aqui é a linha A, ponto mínimo do A, ponto máximo do A. E aqui é a linha B, ponto mínimo do B, ponto máximo do B. Pois bem, o teste para saber se uma linha está tendo intersecção com a outra linha é bem simples. Se o ponto mínimo do B, que é esse aqui, ele for menor ou igual ao ponto máximo do A, ou seja, se o mínimo do B tiver, o máximo do A está aqui, né? Se o mínimo do B tiver mais para cá do que o máximo do A, então quer dizer que pode ser que esteja tendo uma intersecção. Mas poderia ser que essa linha também tivesse totalmente aqui na esquerda, né? Então, também para a gente testar, o ponto mínimo do A, que é esse cara aqui, ele tem que ser menor que o máximo do B. Então, o ponto máximo do B tem que estar maior do que o mínimo do A, e o ponto mínimo do B tem que estar menor que o máximo do A. Se isso acontecer, está tendo uma intersecção entre essas duas linhas. Então, a gente vai executar esse teste aqui nas linhas na horizontal, e depois executar o mesmo teste nas linhas verticais. Se os dois testes derem verdadeiro, é porque está tendo colisão entre os retângulos. Então, vamos imaginar o retângulo nomeando aqui, ó, top, bottom, top é a linha de cima, bottom a linha de baixo, left e right. A gente não precisa pegar as duas, né, no caso só uma para poder testar, porque é um retângulo. O top consiste na coordenada y, o left consiste na coordenada x, o bottom na coordenada y mais altura e o right na coordenada x mais largura. Tá? Aí nós vamos testar, ó, vamos testar a linha de cima, vamos pegar a horizontal, né? Vamos pegar aqui, ó, a linha A e a linha B. Então nós vamos testar se o left do A, que é o mínimo do A, né? Ele tem que ser maior do que, ele tem que ser menor que o máximo do B. Então ele vai pegar o left do A, aqui ele fez o inverso. Ele vai pegar o left do B e testar se ele é menor que o right do A. E se o left do A é menor que o right do B. Então ele vai fazer esse teste. Se esse teste der certinho, aí ele vai testar a parte vertical. Então ele vai pegar o bottom do A, ou seja, o A está aqui, né? Não, desculpa, o B está aqui. Vai pegar o bottom do B. Ele vai testar agora a vertical, tá? Então ele vai pegar o bottom do B e verificar se ele é menor do que o top do A. Então ele vai ver se esse bottom aqui está menor do que esse aqui. E se o bottom do A é menor que o top do B. Então ele vai fazer o teste na vertical e na horizontal. Fez o teste na vertical e na horizontal. Se os dois derem certos, né, ou seja, testou um ponto e testou o outro, e testou o outro, e testou o outro, se as quatro alternativas derem certo, é porque há colisão entre os retângulos. Para a gente colocar isso no algoritmo, é assim. A gente pode criar uma função para poder testar só as linhas, né, só a intersecção entre as linhas. Então a gente vai criar uma função chamada overlapping. Você vai passar o mínimo de uma linha, o máximo da linha, o mínimo da outra linha e o máximo da outra linha. Então você passa esses valores aqui, não importa se eles são verticais ou horizontais, porque o teste vai ser sempre o mesmo, da mesma forma. Então ele vai testar se o mínimo do B é menor que o máximo do A e se o mínimo do A é menor que o máximo do B. Então a função overlap vai ser chamada com essas quatro informações. E aí nós vamos criar uma função chamada collide, que você vai pegar as informações, né, o left do A, que é o x do A, o right do A, que é o x do A, mais o w do A, o top do A, que é o y do A, o bottom do A, que é o y do A, mais o h do A. Aí você vai pegar o left do B, que é o x do B, o right do B, que é o x do B mais o w,
o top do B, que é o Y, o bottom do B, que é o Y mais a altura. Tá? Então a gente pegou o left, right, top e bottom de cada retângulo, e aí nós vamos chamar a função overlapping. Então chama a função overlapping passando o left do A e o right do A, ou seja, pegamos a ponta esquerda do A e a ponta direita do A na horizontal, e passamos a ponta esquerda do B e a ponta direita do B na horizontal. Ele vai testar e vai retornar isso daí para uma variável chamada colide x. Então ele vai testar aí se está colidindo no eixo x, e se essa variável for verdadeira, colidiu no eixo x, quer dizer, houve intersecção no eixo x. E vai passar também o topo do A, né? Imagina um retângulo aqui, o topo do A e o bottom do A, depois o topo do B e o bottom do B. E aí ele vai ter um colide y, né? Então ele vai retornar isso aqui se for verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai ter o colide y como verdadeiro também. Peraí. Se esses dois derem verdadeiro, então a nossa colisão aconteceu. Tá bom? Isso daqui é um código bem simples, tá? A gente pode testar isso daqui. Vamos testar deixa eu tirar esse slide aqui. Vamos abrir o PyCharm para fazer esse teste. E vamos criar um exemplo bem simples aqui de teste, tá? Deixa eu abrir o PyCharm. E vou criar uma aula chamada 10A, tá? Que vai ser onde a gente vai colocar os nossos códigos de hoje. Aula 10A. E aqui nessa aula 10A vamos fazer um código bem simples aí para a gente poder testar a colisão. Eu vou criar usando o Pygame, então nós vamos importar o Pygame. Vamos inicializar o Pygame, né? Pygame init. Nesse caso nem precisa, porque a gente não vai usar a imagem, mas é bom, já deixa inicializado. Vamos fazer aquele loop do jogo. A gente faz um while true. Vamos fazer um for em Pygame get. E se o type do e for Pygame kit, então a gente sai da brincadeira. Tá? Vamos criar uma tela. Então, pygame.display.setMode 800 por 600 0,32. Criamos uma tela, vamos colocar isso na variável chamada screen. E aqui nós vamos fazer assim, nós vamos limpar a tela. Passo aqui uma tupla contendo a cor de fundo, 000. Depois nós vamos passar não, passar nada não. Limpou a tela, vamos dar um Pygame Display Update para atualizar a tela na nossa tela aqui, para a gente poder ver essa tela de fundo preto. Tá? Vamos executar esse negócio só para ver se tá rodando. E tá demorando esse negócio aqui, tá demorando pra caramba para executar. Pronto, tá aqui a nossa janelinha do Pygame, tá? E vamos agora colocar dois retângulos na tela. Então vamos fazer aqui dois retângulos. Deixa eu colocar aqui um retângulo A e um retângulo B. Então vamos criar uma variável chamada do tipo rect. Vamos criar o retângulo A, que vai ser um rect. Pygame.rect vai ser da posição, vamos colocar ele na posição 10,10 do canto esquerdo, né, mais para cima, e ele vai ter 50, vamos botar 100 de largura e 100 de altura. Tá? Então está criado um retângulo, vamos criar outro retângulo. B, Pygame rect, vamos colocar esse retângulo mais para a direita, 200, e mais para baixo. Tá? Mesma largura e mesma altura. Então agora a gente tem dois retângulos. Limpamos a tela, vamos colocar esses dois retângulos na tela, pygame.draw.rect, lá na screen, e deixa eu ver aqui, lá na screen, vamos colocar um com a cor vermelha,
e outro que vai ser o retângulo A. Não preciso passar tudo, eu passo só o A, ele já interpreta, né? Como eu estou passando o objeto o retângulo, ele já sabe tudo que tem dentro do retângulo. Ele vai pegar essas informações aqui para desenhar o retângulo na tela. E aqui vamos fazer a mesma coisa com o retângulo B, só que a cor do B vai ser azul. A forma que a gente tem aqui, a gente vai colocar os dois retângulos na tela. Então nós vamos rodar o teste de colisão. Isso vai gerar uma telinha e está lá os dois retângulos. Tá bom? Então os dois retângulos aqui, o vermelho e o azul. Vamos fazer um teste de colisão para ver se um está colidindo dentro do outro. Vamos fazer um teste de colisão aqui. Nós vamos fazer aquela função, né, para testar o mínimo e o máximo. Então, vamos criar a função overlapping. Na verdade, isso daí já tem dentro do bloco do retângulo, tá? A gente só está fazendo esse overlapping e esse teste de colide para vocês entenderem como isso funciona. Vamos fazer aquela funçãozinha overlapping para testar se um lado está sobrepondo com o outro lado. Overlapping, então, nós vamos ter o mínimo do A como parâmetro, o máximo do A, o mínimo do B como parâmetro e o máximo do B. E aí a nossa função de overlapping vai fazer um teste para saber se um está batendo no outro, está tendo uma intersecção de um com o outro. O teste é o seguinte, nós vamos testar se o mínimo do B ele é menor ou igual que o máximo do A, o máximo do A. Se isso acontecer e o mínimo do A for menor ou igual ao máximo do B, então se isso acontecer, for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro, quer dizer que há intersecção nesse eixo. Então nós vamos retornar isso aqui, ele vai retornar sempre verdadeiro ou falso, né, se há intersecção no eixo. Vamos criar agora aquela função do collide, vamos testar aqui, ó, rect collide. Eu vou passar um retângulo e outro retângulo, vamos chamar de rect A e rect B, tá? Dois retângulos. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o overlapping. Eu posso pegar aquelas informações, colocar tudo no quadradinho, ou posso chamar direto o overlapping. Vamos criar uma variável chamada colide x, ou colide horizontal. Vamos chamar a função overlapping. E eu passo o mínimo do A e o máximo do A. Então vamos pegar o rect A. Vamos passar o mínimo do A e o máximo do A. Vamos testar a colisão horizontal, né? Vamos testar o mínimo do A é o x. Então, rectA.x e o máximo do A é rectA.x mais rectA.w. Então, nós estamos pegando o x e o w, e o x mais w, que é o máximo do A. Agora vamos passar o mínimo do B. Vou ter um enter aqui. Rect B, mesma coisa, só que do rect B. O x do rect B com rect B yx mais rect B ponto w. Então o x do rect B e o w do rect B. Então está tudo passado aqui. Testamos a colisão horizontal, vamos testar a colisão agora na vertical. Então, colisão horizontal, colisão na vertical. Na colisão na vertical, nós vamos passar o y do A e o y do A mais a altura do A. Então, nós testamos o mínimo do A é o y do A e o máximo do A é o y do A com a altura, que é a parte de baixo. E o B é a mesma coisa, o y do B e o máximo do B é o y do B com a altura. Tá? Então, o rect collide vai fazer esses dois testes na horizontal e na vertical, e ele vai retornar se há colisão na horizontal e colisão na vertical. Então, se houver intersecção, né, na horizontal e na vertical, quer dizer que houve colisão. Muito bem. Para a gente executar esse teste, a gente só precisa chamar o rect collide
E eu passo o retângulo A e passo o retângulo B. E aí ele vai me dizer se houve colisão ou não. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui. Se houver colisão, vamos dizer que colidiu. Print colidiu. Vamos executar. E claro, não está colidindo, tá? Os dois não estão próximos um do outro. Vamos mudar a posição do retângulo A, do retângulo B, para ele ficar mais próximo do retângulo A. Vamos deixar ele aqui no 80. Então o retângulo B vai ser colocado em cima do retângulo A. Na hora que a gente rodar, ele vai mostrar que houve colisão. Está colidindo, porque houve colisão entre os dois retângulos. Então, esse aqui é o teste de colisão. É claro, para a gente brincar, né, vamos fazer o retângulo se mexer, né, e a gente vai mudando a posição dele até colidir. Vamos deixar ele no 200 de novo. E vamos fazer aqui as setinhas, mudar a posição do retângulo A, ou do retângulo B. Aí a gente faz da forma que for melhor. Então, vamos testar essas setinhas, né? Vamos ver se o tipo do evento, é igual a pygame.keydown. Se for keydown, vamos testar se é a seta da direita. Então, e.key igual a pygame.kwrite. Se for a setinha da direita, um if aqui. Se for a setinha da direita, nós vamos incrementar a posição do retângulo B, ou do retângulo A. Então, rect, na verdade, a.x é igual a a.x mais 5, por exemplo. E vamos fazer a mesma coisa para a setinha da esquerda. Então, se for kleft, e fiz besteira. Se for kleft, elif aqui. Se for kleft, o ax vai ser ax menos 5. Vamos testar? Então a gente roda. Está aqui a telinha. Vamos mexer para a direita, setinha para a direita. Vamos chegar lá perto. Mais um, colidiu. Tá vendo? Colidiu, saiu, parou de colidir. Colidiu, parou de colidir. Tá bom? Então vamos só fazer mais uma pequena mudança. Ao invés da gente escrever colidiu, vamos mudar a cor do retângulo. Vamos mudar a cor do retângulo B. Então esse valor da cor do retângulo B nós vamos recortar, colocar uma variável chamada cor. Começa com vermelho, ou com azul. E se colidiu, a gente vai dizer que a cor é amarelo. 255.255.0, cor amarelo. Caso contrário, se não colidiu, a cor continua sendo azul. Tá? Então ele começa com azul, está pintando com azul. Se aconteceu a colisão, pinta de amarelo, a cor passa a ser amarelo. E se não aconteceu a colisão, a cor volta a ser azul. Tá? Vamos dar play. Então, vai mexendo, chegando lá perto do retângulo, encostou, amarelo. Tá? Vamos sair do outro lado aqui. A gente não fez a parte de aceleração, então demora. Então, saiu, não colide mais. Tá bom? Então, fizemos aí o teste de colisão. É claro, como eu falei para vocês, esse teste de colisão ele já está pronto, ele não precisa ser refeito. Nós não precisamos usar essas funções, não precisamos criar essas funções. Eu criei para mostrar como é que funciona. Mas o teste de colisão, vou mostrar aqui uma outra forma de fazer, que é utilizando os recursos do próprio objeto Rect. Todo objeto Rect ele tem um método chamado collide, aqui collide Rect. Eu passo outro retângulo. Então, a partir do objeto A, do retângulo A, eu vou chamar o collide Rect, passar o retângulo B, e ele vai me dizer também se é verdadeiro ou falso. Tá? Se houver colisão do A com o B, ele vai me dar verdadeiro, se não houver, ele vai me dar falso.
poderia ser mesmo o inverso também. Você poderia passar o B, do B chamar o colar de rect e passar o A como parâmetro, tanto faz, tá? E aí nós vamos testar aqui. Pronto, ó, colide de novo. E aí nós vamos apertar um pouquinho para fazer o bichinho andar. E não colide mais, tá vendo? Muito bem, pessoal. Finalizamos essa parte de colisão.